Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios de língua portuguesa. Eu sou a professora Camila Macedo e hoje estaremos aqui corrigindo questões de língua portuguesa para você que está de olho no concurso do Banco do Brasil. Isso mesmo, ó, já está no radar aí do pessoal, tá? Muito provavelmente teremos um concurso do Banco do Brasil neste ano de 2025. E aí eu preparei aqui para vocês, ó, um resumo, né, sobre o que é esperado desse concurso. Vamos lá, inscrições a definir, né? Vamos primeiro, o que a gente sabe desse concurso? Primeiro, cargos de nível médio, tá? Então, para você que ainda não tem nível superior, nível médio aí, uma excelente oportunidade. Por quê? Olha, gente, salário, ó que beleza, R$ 3.963,90, mais benefícios que pode fazer com que essa remuneração chegue a quase R$ 6.000, ok? Banca, bom, ainda está a definir, né, mas a instituição tem um contrato com a Seis Gran Rio válido até o final desse ano. Então, tendo um concurso, né, abrindo um certame neste ano, o contrato com a Seis Gran Rio está válido, ok? Então, a princípio, o que temos, cargos, nível dos cargos, a banca e o salário. E o que a gente sabe? Bom, se formos seguir um padrão, né, das últimas provas, temos aí de língua portuguesa mais ou menos 15% de toda a sua prova, o que é muito relevante, né? Porque temos outras matérias também, e aí 5, 10 questões de cada matéria e 15% de língua portuguesa, né? Da última vez, tivemos 70 questões e 10, se não me engano, de língua portuguesa, tá? 20 de língua portuguesa, ok? Então, vamos lá? Vamos lá! Vamos para a primeira questão. Opa, deixa eu tirar do modo desenho aqui. E professora, sobre o que é que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre concordância, sintaxe de concordância, né, como a gente chama na língua portuguesa, e um pouco de concordância verbal, outro pouco de concordância nominal, né? Eu preparei os tópicos que mais caem em concurso, que quase sempre são cobrados quando a gente fala de concordância. E é um tópico que está sempre em edital. O concurso adora cobrar concordância, tá? Trouxe questões de concursos anteriores aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. É um assunto muito recorrente, muito tranquilo. Tem umas regrinhas aqui, mas se você entender, ó, destrava na hora. Então, vem comigo, vamos lá. Professor, o que é concordância? Concordância é o processo, basicamente, tá? Coloquei um resumo aqui. É o processo que faz com que as palavras de uma frase, de uma oração, modifiquem suas terminações, ajustando-se umas às outras, né? O final de uma palavra, de um verbo, se ajusta com o final de um substantivo, por exemplo, varia em gênero, número, em grau, como a gente vai ver aqui, tá? A verbal, nesse caso, é quando o verbo se flexiona, né, para o singular, para o plural ou em pessoa, ou os dois também, concordando geralmente com o sujeito gramatical. Coloquei alguns exemplos aqui pra gente, vamos lá. Eu sou feliz, verbo, lembrando que estamos falando de concordância verbal por enquanto, tá? Concorda com quem? Com eu. Nós somos felizes. Ó, já mudou o verbo porque está concordando com o sujeito nós. Mariana já tomou banho. Tomou, tá aqui no singular, né? Terceira pessoa, porque está concordando com Mariana.
Mariana e Alice já tomaram banho, ó, concordando com o sujeito composto. Mariana e Alice. Então, de acordo com o meu sujeito, eu tenho alteração na terminação do verbo, tá? Embora haja a regra básica de concordância verbal com o sujeito gramatical, deixa eu subir aqui, existem diversos casos específicos. E adivinham o que a banca vai querer de você? Esses casos aí. Mas são tranquilos, tá? Vamos lá comigo. Vou começar pelo sujeito simples, né? Vamos começar pelo básico, para você conseguir ter uma boa visão aqui. Vamos lá. Sujeito simples, um núcleo, tá? E o verbo vai concordar com esse núcleo do sujeito em número e pessoa. A criança gosta de jogar videogame. As crianças gostam de jogar videogame. Eu vi, o vi concordando com eu, o incêndio. Nós vimos o incêndio, ó, alteração do final do verbo por conta do sujeito. E por que é que eu tô frisando aqui? Professora, mas isso é muito básico, é muito simples. Mas eu quero que você entenda e guarde no coração uma coisa. Núcleo do sujeito. Porque, se eu não me engano, a gente tem até uma questão, fica aqui comigo que a gente vai passar por essa questão, separei para você, que é uma pegadinha clássica de prova. Em que a pessoa, em que eu tenho um sujeito com complemento no plural, e aí a pessoa leva em consideração o complemento, e a questão pergunta se não tem alteração gramatical, né? Incorreção gramatical se eu colocar no plural, e pegadinha, porque, ó, não tem que concordar com o complemento do sujeito, mas com o núcleo do sujeito. A gente vai ver isso numa questão, tá? Numa das questões que eu separei para vocês. Beleza? Até aqui tudo bem, né? E aí temos alguns casos específicos de concordância verbal com o sujeito simples. Que casos são esses, professora? Coloquei alguns aqui, os principais, tá? Os mais recorrentes. Vamos lá. Com o pronome relativo que e o quem. Quando eu falo assim, ó, fui eu que ou fui eu quem? E aí, o que tá certo? Fui eu que pedi ou fui eu quem pediu a tapioca, nesse caso aqui do exemplo? E aí, professor, o que tá certo? Os dois estão corretos. O que está concordando, ó, pedi a tapioca que pedi. E o quem, ó, está concordando com pediu. Quem pediu a tapioca, ó? Que pedi, quem pediu. Ok? Então, tanto se eu falar de um jeito como do outro, está correto. Se vier das duas formas na minha prova, está correta, não tem prejuízo de gramatical, ok? Então, foquem nesses primeiros aqui. Porque pega muita gente até no dia a dia, pessoal. Tem gente que acha que tá errado, que é só um ou outro. Não, aqui são os dois. A maioria, expressão partitiva. Vamos lá. A maioria dos convidados não compareceu. Aqui, compareceu, ó, o verbo está no singular. Por quê? Está concordando com a maioria. Só que eu poderia falar, a maioria dos convidados não compareceram? Poderia, por quê? Estaria concordando, ó, com convidados. Então, aqui eu tenho uma dupla concordância, tá? Mas como eu destaquei aqui a palavra a maioria, teria de ser não compareceu. Singular com singular. Mais de um, mais de dois. Também, prova adora isso aqui, ó. Mais de um abandonou,
Menos de 2 abandonaram. Mas, professor, isso não faz sentido, lógico. Não faz. Mais de um, ok. Mais de um, né? Você entende que podem ser vários. Menos de 2 é um. E como é que um abandonaram? Não, esquece lógica. Esquece lógica. Aqui, no que você vai focar? Ó, no numeral. Numeral. Se o meu numeral, ó, começa com 1, singular, sempre. A porcentagem 1,9. Começou com 1, verbo no singular. Mais de 1, ó, 2 para cima. Verbo no plural. Isso aí, guarde no seu coração, ó. Numeral, concordância verbal. Depende do numeral. Ih, gente, agora que eu vi, ó. Só um minuto. Opa, aqui que eu escrevi. Se tenho a palavra ou numeral verbo no singular. Se eu tenho mais de tá? 2 ou mais, verbo no plural. Beleza até aqui? Show de bola, vamos lá. Esses são os principais casos. Coloquei alguns outros casos aqui para vocês, que entram até na concordância nominal, mas aí eu já dou uma adiantada aqui. Sujeito representado por nome próprio, no plural, o verbo fica no singular, se o nome não apresenta artigo. Como assim, se o nome não apresenta artigo? Vamos lá. Os Estados Unidos assinaram. Eu tenho um artigo definindo. Eu tenho um artigo, os, definindo a palavra Estados Unidos. Por isso é assinaram. Se não tivesse hoje, professora, seria assim, ó. Estados Unidos assinou. Assinou, tá? Mas isso aqui é no caso de estar sem o determinante, porque o artigo, pessoal, determina a palavra. Então, guarde isso no coração também. Os Estados Unidos assinaram. Se eu tenho os, eu tenho determinante, por isso meu verbo deve estar no plural. Agora, se eu não tenho determinante antes da palavra Estados Unidos, eu vou usar aquilo como um sujeito no singular. Estados Unidos assinou o acordo. Você pode ver isso de forma mais clara aqui, ó. Brotas, né, que é uma cidade, se eu não me engano, de São Paulo. Isso aí, já tá aqui. Eu não li, gente. Brotas fica no estado de São Paulo. Se fosse assim, por exemplo, as Brotas ficam no estado de São Paulo. Mas não é muito comum, né? Essa determinação do os, ele é muito comum utilizar com os Estados Unidos, tá? É o que geralmente cai em prova. Mas perceba que aqui, por que aqui eu tenho, em cima eu tenho uma cidade, está no plural, embaixo eu tenho uma cidade também, está no singular? Porque aqui embaixo eu não tenho nenhum determinante antes do nome da minha cidade, ok? Bora pro próximo. E quando, professora, eu tiver verbos assim, ó, dar, bater, soar, dar, bater, soar, empregados com referências a horas. Como é que eu vou fazer? Esse verbo vai concordar com o sujeito. E se não houver sujeito, vai concordar com o número que indicam as horas. Como assim? Vamos lá, coloquei alguns exemplos aqui, ó. O relógio é o sujeito, concorda comigo? O relógio soou 3 horas. Soou
bateu, deu 3 horas, enfim, está concordando com o relógio, por isso que ficou no singular. Os sinos já tem um sujeito aqui no plural, certo? Bateram meia-noite. Bateram está concordando com a palavra sinos. Agora, se eu não tenho um sujeito, ó, aqui no relógio, isso aqui não é um sujeito, tá, pessoal? No, ó, lugar, adjunta adverbial de lugar, objeto, enfim, instrumento nesse caso, né? Aqui a mesma coisa, no, não, nesses dois exemplos eu não tenho sujeito, tá? E quando eu não tenho sujeito, o que acontece? O meu verbo vai concordar com as horas. Muito simples, porque a prioridade de concordância, pessoal, é com o sujeito, tá? Aqui nos sinos bateu meia-noite. Por que bateu? Porque é meia-noite, tá? Não tá no plural. Verbo se mantém no singular nesse caso. Vamos para o próximo. Sujeito composto. Sujeito composto. É o quê? Quando eu tenho mais de um núcleo, tá? 2 ou mais núcleos do sujeito. Verbo, plural. O Paulo e a Helena estão namorando. Ele e ela são melhores amigos. Os cadernos e as folhas ficaram em cima da mesa. Até aqui tudo bem. Vamos nos casos específicos agora. Separei alguns para vocês, tá? A concordância, ela pode vir com o sujeito. Geralmente o sujeito ele vem primeiro, depois o verbo, né, com o predicado. Seus complementos. Mas pode acontecer do verbo vir primeiro, o sujeito depois, o que a gente chama, uma ocorrência que a gente chama de sujeito pós-posto ao verbo, tá? E aí? Ó, eu vou poder concordar. Pode ser feita conforme acima, tá? Ou com o sujeito mais próximo. Então, quando eu tenho verbo começando antes, ó, como aqui nesses casos, eu posso concordar com os dois. Aqui, ó, dançaremos, eu e a minha amiga. Como eu posso concordar com o sujeito que estiver mais próximo? Dançarei, eu e a minha amiga. Está correto, professora? Está corretíssimo. Porque é a chamada concordância por atração, tá? Então, temos dois casos aqui com sujeito pós-posto ao verbo. Comeram, você e ele, um belo manjar. Comeu, você e ele, um belo manjar. Comeu concordando com você. Tem mais caso, professora? Tem mais caso, sim, ó. Sujeito composto ligado por ou nem. Como assim? Vamos lá. Isso aí, pessoal, vai variar de acordo com a ideia transmitida, tá? Eu tenho aqui, ó, separei os principais para vocês. Ideia de exclusão. Opa, não era isso não. Só um minuto, desenhar. Ideia de exclusão, eu vou ter um caso. Se a oração me transmitir ideia de inclusão, é outra história também, eu vou ter uma outra regra. Ideia de soma, e aqui ideia de soma também. Vamos lá. Ana ou Maria conseguirá a vaga. Quando eu estou colocando Ana ou Maria, você consegue reconhecer que eu estou falando de uma ou outra? Então, quando eu tenho sujeito composto, porque aqui, ó, sujeito composto, certo? Ana, nem Maria, ou Maria, enfim. Temos dois núcleos, por isso que é um sujeito composto. Agora, por que o verbo vai ficar no singular? Porque eu estou excluindo, vou ter que escolher uma ou outra. Ó. Não tem como as duas conseguirem a vaga. Então, quando eu tiver uma ideia de exclusão, verbo no singular. Guarde essa regrinha. Inclusão, professora? Simples, plural, você inclui tudo. Sorriso ou lágrima fazem parte da vida. Eu estou falando aqui de um ou outro, mas os dois fazem parte da vida. Verbo no plural. Nem o conforto, nem o poder lhe trouxeram a felicidade. Ideia de soma, eu estou falando do conforto, mas eu também estou falando de poder. Por isso que eu vou utilizar o verbo no
plural. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Nem eu, nem ele sabíamos dar resposta. Inclui a minha pessoa e inclui a pessoa dele. Verbo no plural. Tudo bem até aqui? Muito simples, né? Exclusão, verbo no singular, vou escolher um só. E inclusão, soma, todo mundo junto, verbo plural. Essa parte é mais lógica, tá? Eu tenho também concordância verbal com infinitivo impessoal. Como assim? É aquele não flexionado, é o que eu chamo assim, ó, é nome do verbo. Pessoal, eu confundo infinitivo pessoal com impessoal. O infinitivo pessoal é quando eu tenho o verbo conjugado, eu tenho uma pessoa. Então, vamos lá. Verbo ser, que foi esse primeiro aqui, ó. Eu era... Não, vamos lá, deixa eu pensar no exemplo aqui. Eu sou estudiosa, por exemplo. Tem o verbo ser, estou usando o verbo ser, só que flexionado com a pessoa. Ele é estudioso, verbo ser, só que flexionado, referente a uma pessoa. E quando eu falo em infinitivo impessoal, é o nome do verbo, tá? Não tem pessoa. Então, é o verbo ser, é o verbo ler, é o verbo saber, é o verbo falar, tá? Infinitivo pessoal é o nome do verbo. E como é que eu vou conjugar isso? Ó, coloquei aqui uma teoriazinha para vocês. A concordância verbal deverá ser feita com infinitivo impessoal, não havendo flexão de verbo quando não houver sujeito definido ou quando o sujeito da segunda oração for igual ao da primeira, em locuções verbais, em alguns verbos sensitivos, e quando tiver regência de uma preposição e sentido imperativo também, tá? Então, ser feliz é o mais importante. Tem um exemplo de sujeito indefinido, então não vou flexionar. Minha mãe trouxe o livro para ela ler no ônibus. Apenas os especialistas conseguiram ler as escrituras, ó, locução verbal, conseguiram ler. Fui obrigada a saber datas de cor, regência de preposição, a saber, ó, regência, preposição a. E falar baixo, imperativo, tá? Esse não é tão recorrente quanto o de cima, mas eu achei importante trazer aqui para vocês. Agora vamos lá, pessoal. Como diz o ditado, isso aqui não cai em prova, isso aqui despenca em prova. Por isso, ó, você tem que guardar muito lá no coração, tá bom? Por quê? Verbos impessoais. Porque isso aqui que pega a galera. As bancas amam, ó, amam os verbos impessoais, para ver se você tá ligado, para ver se você gravou. Mas eu tenho uma notícia boa para você, gente. Pouquíssimo verbo, sempre os mesmos verbos que caem. Então, se você gravar essa galera aqui e entender o porquê, que é o que eu vou te explicar, tranquilo, tá? Dá para passar tranquilo, é só ter atenção no momento da questão. Quando os verbos não apresentam sujeitos, tá? Então, quando eu falo de verbo impessoal, ó, eu estou falando de duas coisas. Não tem sujeito, não tem sujeito. Anota aí, verbo impessoal, não tem sujeito. E a concordância verbal deverá ser feita sempre. Eu disse sempre na terceira pessoa do singular. Mas, professora, se vier o número 10 antes, vários núcleos, não, sempre, sempre. Então, falei de impessoal, falei de oração sem sujeito e concordância sempre na terceira pessoa do singular. Os principais verbos impessoais são o verbo haver, no sentido de existir. Eu nem vou ler porque eu vou fazer aqui com vocês, tá? Ó, havia apenas uma cadeira. Ah, minha caneta desligou, por isso que não funcionou. Havia apenas uma cadeira na sala. Havia um concordando com o outro, certo?
Haver no sentido de existir. Você concorda que se eu substituir aqui, existia apenas uma cadeira na sala? Faz sentido? Então, é quando eu falo de haver no sentido de existir. Existir. Mas, professora, existir varia? Varia. Quem não varia é o haver com o sentido de existir, tá? Ó, havia cadeiras suficientes na sala. Haver sempre terceira pessoa do singular. Ah, mas não concorda com cadeiras? Não, não. Haver no sentido de existir não vai concordar com ninguém que tá ali próximo, ok? Então pode ser cadeiras, pode ser cadeira, sempre terceira pessoa do singular. Até aqui tudo bem? Eu tenho também o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, tá? Bom, eu ia tentar desenhar um relógio aqui, sem muito sucesso. Ah, não ficou ruim. Fazer no sentido de tempo decorrido. Faz um ano que eu conheci. Até que tudo bem, né? Ah, professor, faz, está concordando com um ano. E faz 5 anos. Ué, mas não é fazem? Mesma regra aqui do de cima, ó. Faz um ano, porque é tempo decorrido, faz 5 anos, faz 10 anos, faz 20 anos. Se eu tenho o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, eu tenho uma oração sem sujeito e verbo na terceira pessoa do singular. Chovia todos os dias. Nos últimos dias, anoiteceu cedo. Ó, percebam, verbos que denotam fenômeno da natureza, como chover, né, fazer sol, enfim, e anoitecer, também entram nesse rol aí, tá? Vou botar aqui, ó, fenômeno, natureza. Entram nesse rol de verbos impessoais, ok? Então, mesma coisa. Sem sujeito, terceira pessoa do singular. E quando eu tenho locução verbal, professora, como é que eu faço? Alguma coisa varia? Mexo só no haver? Mexo só no verbo auxiliar? Coloquei essa observação importantíssima aqui para você, que eu já vi ser objeto de prova muitas vezes. Deve haver pessoas interessadas no curso. Eu tenho aqui pessoas, né? Que é um núcleo, no caso um objeto, tá? Porque haver, ó, sentido de existir, não tem sujeito. E é impessoal. Concordam comigo que ele é impessoal? Sendo ele impessoal, o verbo auxiliar também vai ficar no singular. Então, eu tenho verbo auxiliar, verbo principal no singular. Então, não é devem haver, professora? Não, não. Deve haver pessoas, deve haver pessoa, deve haver muitas coisas, independente do que vier depois, sempre no singular, o auxiliar e o principal. Próximo. Bom, já vimos os principais casos de concordância verbal, tá? Vamos fazer exercícios, mas eu quero passar a teoria para vocês aqui da nominal também, para a gente fechar com chave de ouro nos exercícios e, ó, vocês arrasarem junto comigo. Vamos lá. Concordância nominal acontece quando as palavras que acompanham um substantivo, né, concordam com ele em gênero e número, tá? A gente não está falando mais de verbos, estamos falando de palavras que acompanham nomes, substantivos. Como, por exemplo, a menina estudiosa. Variou em gênero, tá? Mexeu no gênero de tudo para concordar o quê? Com menina. Os meninos estudiosos. Para concordar com meninos, né? Gênero masculino mais plural. Mudou tudo, mudou o artigo, mudou o adjetivo. Então, a concordância nominal é basicamente isso. Vou passar os casos especiais para vocês que adivinham, é aquilo que a prova ama, mas não fiquem com medo, a gente vai safar aqui muito bem, tá? E vamos lá. O adjetivo, quando tem adjetivo caracterizando substantivo?
muito tranquilo, né? Ó, a faca e o garfo dourado. O garfo e a faca dourada. As facas e os garfos dourados. Os garfos e as facas douradas. O que vocês conseguem perceber aqui? A gente já viu essa novela, né? Pois bem, concorda tanto com os dois, tá? Os dois substantivos, como o garfo e a faca, como ele pode fazer também uma concordância por atração, né? O garfo e a faca dourada está concordando com a faca. Se eu falo dourado, está concordando com o garfo. Douradas as facas, dourados os garfos ou os dois também, tá? Então aqui, quando eu falo de nome com adjetivo, eu posso ter a concordância juntando os dois, como eu posso ter a concordância atrativa. As duas formas estão corretas. Se eu tenho vários adjetivos no singular caracterizando um único substantivo, como assim? Vou até aqui, depois eu subo. Aprendi coisas novas com a professora americana e a francesa. Ó, eu tenho um único substantivo, tá? A professora, para caracterizar adjetivos, americana e francesa. Eu posso fazer das duas formas também. A professora americana e a francesa, tá? Não esquece do determinante, pessoal. Determinante na concordância nominal é fundamental para que você acerte, tá? O artigo que vem antes tem que concordar com o nome que vem na sequência. Como eu posso falar as professoras americana e francesa? Daí eu não preciso do determinante, porque esse as aqui, ó, já está englobando as duas, tá? Uma aqui agora, nossa, essa aqui... Essa aqui cai muito. Expressões. Expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, é permitido. Então, vamos lá. O adjetivo, via regra, tá? Ele vai permanecer no singular e no masculino. Quando não houver presença de determinante. Vocês conseguem perceber que os determinantes, a, o, as, os... Tá pegando aqui no final. Deixa eu fazer um S. Mas vocês percebem que esses determinantes fazem toda a diferença? Fazem toda a diferença. E a mesma coisa que vai acontecer com essas expressões. É proibido, é necessário, vamos lá, ó. Vou colocar aqui para ficar mais prático. É proibido visitação. Professora, mas visitação é uma palavra feminina, mas eu tenho aqui só a expressão sem determinante. Diferentemente desse caso aqui, ó, é proibida a visitação. Se eu tenho determinante antes da minha palavra, seja ela masculina ou feminina, geralmente aqui o que vai causar alteração é a feminina, tá? Ó, tem o determinante, vai ter que mudar aqui, ó. O proibido ficará errado. Eu tenho proibido se a palavra seguinte não estiver determinada por artigo. Se ela estiver determinada por artigo, a palavra, a expressão, deve concordar com o gênero da palavra seguinte, o gênero do determinante. Então, é proibido visitação, é proibida a visitação. Mesma coisa aqui, ó. É necessário respeito e tolerância. Tô falando de dois, professora. Não, mas ó, não tem nada determinando essas palavras, tá? Respeito e tolerância. Então, vou usar a expressão normalmente. É necessário respeito e tolerância. O que é diferente, ó, são necessários muito respeito e muita tolerância, tá?
Porque, ó, o muito determinando aqui respeito e o muito determinando tolerância. Aí o meu verbo vai para o plural. Ok? Prestem muita atenção nisso na prova, tá? Se a prova te perguntar, por exemplo, que se não há alteração de sentido, mudando ali do proibido por proibida, você tem que verificar se há determinante ou não, tá? Coloquei mais algumas aqui. Ah, ótimo, ó. Isso aqui é só para fechar a teoria e a gente já seguir para as questões, ok? Com as palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso, kit, essas palavras, elas devem concordar em gênero e número com o substantivo que elas caracterizam. Como assim, ó? Por favor, leia as informações anexas. Diferente, pessoal, ó, do em anexo, que nem costuma se usar muito mais, tá? Mas em anexo é invariável, tá? O que se costuma usar mesmo é anexo, anexa, anexos, anexas. Vou colocar aqui. Nossa, o que eu fiz aqui? Invariável. Ok? As próprias professoras resolveram a falta de condições das salas de aula. Ó, as próprias professoras, se fossem professores, os próprios professores, se fosse professor, o próprio professor. Então, o termo próprio concorda com o substantivo que ele caracteriza. Eu e você estamos quites. Por que varia aqui em número, ó, o que estou falando, eu e você. Agora, se eu falasse assim, ó, eu estou quite com você, estou falando de mim, eu quite, você quite, eu e você, no caso nós, quites, tá? Então, você só vai olhar para o sujeito e vai entender a aplicação dessas palavrinhas aqui, tá? Ok? Um alerta para a palavra alerta e menos. Pessoal, não varia. Nunca, não varia, tá? Os cachorros ouviram o barulho e ficaram alerta. Ah, mas professora, tá falando de cachorro. Cachorros, plural ainda, não importa. Alerta será sempre alerta. Assim, há menos confusão. Mas estou falando aqui de confusão, não é menos. Gente, pelo amor de Deus. Menos. Menos. Não existe. Não existe, tá? Menos, sempre. Menos e alerta invariáveis. Tudo bem até aqui? Tudo ótimo, né? Vamos partir para as questões. Bora lá. Vamos lá. Deixa eu tentar levantar aqui. Retardei o passo, a tarde estava brilhante, mas o calor era do inferno. Os transeuntes a desfilarem pela fornalha com uma expressão de condenados, os rostos lustrosos, o olhar pesado. Um homem de terno branco esbarrou em mim. Caiu-lhe a pasta. Resmungou enquanto se inclinava para apanhá-la. A culpa fora minha e por isso pensei em voltar-me para pedir desculpas, mas prossegui preguiçosamente pela rua fora. Para que desculpas? Fazia calor e era cansativo ser amável num calor assim. E aí, a banca te enrolou bastante, né? Para que você lesse isso tudo, para perguntar só esse finalzinho aqui. Mas aconselho a vocês, tá? Eu sempre leio quando fala assim, pegar parte de um texto. Eu sempre vou ali no início de um parágrafo. Pode ser o último período do parágrafo. Porque às vezes ele quer perguntar aqui, aqui faz referência e se você só ler aquele pedacinho, né, que ele pede, ainda que seja o último, pode ser que você erre a questão. Então, eu prefiro ler tudo. Tá, mas o que a questão quer saber, professora? Concordância verbal. Na oração fazia calor, a forma verbal fazia está flexionada
na terceira pessoa do singular porque concorda com o termo calor. E aí? Fazia calor. Certo ou errado? Errado. Por quê? Calor, pessoal, ó, lembra que a gente comentou que trata-se de um fenômeno da natureza? Então, aqui não há essa flexão para concordar um com o outro, mas porque eu estou falando de um verbo impessoal. Então, aqui você precisaria saber da regra, tá? Que a concordância, ela não é feita em virtude de um termo estar ligado ao outro, mas porque é um verbo impessoal, fenômeno da natureza. Assim como anoiteceu, choveu, fazia calor, fenômeno da natureza. Por isso, a questão número 1 está incorreta. Vamos para 2. Apesar de tudo, vamos ler a questão e depois a gente volta e eu vou marcando, tá? A parte do texto, acho que fica melhor. No primeiro período do terceiro parágrafo, que é essa parte que eu deixei selecionada aqui para vocês, a palavra afastados está flexionado no masculino e no plural porque concorda com o termo problemas. Vamos ver. Vou ler aqui com vocês, tá? Apesar de tudo, há quem acredite que a filosofia possa colocar problemas genuínos acerca das coisas e quem, portanto, ainda tem a esperança de ver esses problemas discutidos e afastados, aqueles monólogos desalentadores que hoje possam por discussão filosófica. Tá, a gente já chegou aqui, ó. Ainda que tem esperança de ver os problemas discutidos e afastados. Ele quer saber, pessoal, a questão, no caso, está afirmando que afastados está no plural porque concorda com problemas. Mas a gente consegue perceber aqui, ó, problemas está aqui, tá? Quer dizer que esse concorda com esse. É o que a questão fala. Mas claramente a gente vê que fala assim, ó, de ver esses problemas discutidos e afastados aqueles monólogos. Quem está afastado, pessoal? É o problema ou é o monólogo? Aqueles monólogos. Aqui eu tive um caso em que o adjetivo veio antes do... Eu vou colocar até aqui ligando, ó. O adjetivo veio antes do substantivo. Então, questão errada, porque não concorda com problemas, que é um termo anterior. Por que a banca coloca esse tipo de questão? Para induzir o candidato ao erro mesmo, tá? Geralmente eu tenho o sujeito antes, predicado depois ali, o substantivo antes e o adjetivo concordando com o substantivo anterior. Mas nesse caso a banca colocou o adjetivo primeiro e o substantivo de referência depois, por isso que é bom você ler o trecho todo com atenção, tá? Tudo certo? Vamos para a terceira questão? Vou fazer da mesma forma, tá? Vou ler aqui embaixo que pede e volto ao trecho com vocês. Se bem que esse aqui eu coloquei só o trecho mesmo, né? Vamos lá. Entende-se do texto que há mais de uma relação entre os conceitos de preconceito racial e discriminação racial. Logo, seria apropriado discutir, no primeiro período do primeiro parágrafo, relação por relações, substituir, tá? Relação singular por relações no plural, desde que a forma verbal haja fosse flexionada para o plural hajam, mantendo-se assim a correção gramatical. E aí, gente? A gente viu ali, tá? Ó, vou aqui. Embora haja relação, então esse termo aqui, tá? Estamos falando de uma locução verbal. E vocês lembram sobre o que eu falei da locução verbal? Do deve haver, e aí varia o primeiro, varia o segundo, não varia nenhum? Não varia nenhum, tá? Ó, embora haja relação entre os conceitos racismo, embora haja relação entre os conceitos,
A questão tá perguntando aqui, ó. Se eu posso trocar relação por relações, desde que a forma verbal haja fosse trocado por hajam. Embora hajam relações entre os conceitos, está errado. Porque o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e não varia, tá? Então, ó, terceira pessoa do singular. Haja relação, independente de quem vem depois, tá? Haja. Gente, isso aqui é um 3? É um 3. Ó, terceira pessoa do singular, tá? Portanto, pessoal, tá errado. Não dá para se manter a correção gramatical, o sentido do texto, se eu colocar tudo no plural, porque haver igual a existir. Não varia. Ok? Quarta questão. Ele quer saber aqui, coloca o trecho, tá? De uma questão, de um texto, e pergunta. No primeiro período do segundo parágrafo, a flexão do verbo, do vocábulo afetadas no feminino plural justifica-se por sua concordância com os termos elaboração e transmissão. Vamos ver se tá certo? Vamos lá. Vamos pro texto. Afetadas, né? Quando o suporte sai do corpo da pessoa e vai para a argila, a cerâmica, a pedra, mais tarde para o pergaminho e o papel. Os suportes que criam a possibilidade de a pessoa retomar a leitura para relembrar ou refletir um acontecimento. A própria elaboração do pensamento e a transmissão do conhecimento são afetadas. Quem são afetadas, pessoal? Vamos perguntar para o verbo aqui. Quem são afetadas? A elaboração do pensamento e a transmissão do conhecimento. Está perguntando, a concordância se justifica de acordo aqui com os termos elaboração e transmissão? Sim, porque eles são o núcleo, ó. Elaboração e transmissão, tá? Esse do pensamento, do conhecimento, são complementos do núcleo verbal, do núcleo do sujeito composto. Por isso que são afetadas, está correto. Lembra que eu comentei com vocês, pessoal, ó, sujeito simples é o que tem um núcleo só, sujeito composto mais de um núcleo. Justamente para que vocês consigam não confundir, né, esses assuntos em questões como essas, tá? O foco aqui, o núcleo é elaboração e transmissão, por isso que eu tenho a flexão verbal, são afetadas. Vamos lá. No primeiro parágrafo, o termo realizada, tá? Está flexionado no feminino singular porque concorda em gênero e número com o vocábulo transmissão. Vamos lá? Vamos ver se está certo ou errado? O desenvolvimento da educação sanitária a partir dos Estados Unidos da América esteve associado à saúde pública, tendo sido instrumento das ações de prevenção e das doenças, e caracterizou-se pela transmissão de conhecimento. No entanto, mesmo que realizada de forma massiva, como no caso das campanhas sanitárias do Brasil. Aí ele quer saber, ó, o termo realizada, tá? No segundo período, ou seja, aqui, está flexionado no feminino singular porque concorda com o vocábulo transmissão. Vamos lá. A gente vai ter que voltar aqui, tá? O desenvolvimento da educação sanitária esteve associado à saúde pública, tendo sido instrumento das ações de prevenção, e caracterizou-se pela transmissão de conhecimento. Ah, sim. Eu achei que eu estivesse faltando o pedaço do texto aqui, ó. Isso aqui, pessoal, ó. O desenvolvimento da educação sanitária. Então, nosso gabarito está errado. Por quê?
Realizado, o que foi realizada? A educação sanitária, tá? Foi realizada de forma massiva, como no caso das campanhas aí feitas no Brasil. Portanto, não concorda com o vocábulo transmissão, e sim com a educação sanitária, ok? Vamos lá para 6. Entre as civilizações antigas, havia múltiplas diferenças nas crenças religiosas, nos costumes sociais, nas formas de governo e na criação artística. No segundo período do primeiro parágrafo, a substituição de havia por existia manteria os sentidos do texto, mas prejudicaria a correção gramatical. O que a gente viu? Que a banca ama haver e existir, tá? Haver e existir. Aqui, havia múltiplas diferenças. Eu poderia substituir esse havia por existia? Vou botar aqui. Não. Professora, mas por que não? Se você falou que é haver no sentido de existir, e aí o haver tá no sentido de existir, por quê? Haver no sentido de existir não muda, tá? Não varia, fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, eu tenho referência aqui, múltiplas diferenças. Mas o verbo haver não vai mudar, porque ele é impessoal. Agora, quando eu falo em existir, deveria ocorrer um M aqui, porque o verbo existir deve concordar em número, gênero e grau com o seu correspondente, ou seja, se eu fosse colocar o verbo existir, eu deveria colocar existiam múltiplas diferenças. Então, o correto aqui é havia múltiplas diferenças por causa do verbo impessoal e existiam múltiplas diferenças porque existir não é impessoal, ele tem que concordar com o sujeito. Portanto, se eu substituísse aqui havia por existir, manteria o sentido do texto? Sim. Mas prejudicaria a correção gramatical? Isso aí, prejudicaria a correção gramatical, porque faltaria esse M, questão certíssima. Bora para 7. No segundo período do primeiro parágrafo, perdão, no segundo período do último parágrafo, a forma verbal mantém está flexionada no plural, porque estabelece concordância com os termos lei e propriedade. Vamos lá, vamos ver aqui. Ah, tá, tem um... É basicamente esse aqui, tá, pessoal? Esse aqui de cima. Não seria nobre, mas, por ser instrumento de força com que se mantém a lei e a propriedade, mantém lei e propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. E aí, certo ou errado? Certíssimo. Mas por que está certo? Porque eu tenho manter com acento, tá? Se fosse mantém, o que a banca quer que você saiba aqui? Mantém singular. Agora, mantém com acento, nesse caso, plural. Era isso que ela queria saber, se você sabia, tá? Aqui, ó. Opa. Tá? Mantém sem acento. Eu uso para o singular, se fosse assim, com que se mantém a lei, sem acento. Estaria correto. Agora, se eu usasse com que se mantém sem acento, a lei e a propriedade, estaria errado, tá? Mas como aqui eu tenho um sujeito composto, verbo no plural, certíssimo. Vamos para a última. Bora lá, esse texto aqui é maior, mas eu vou ler a questão primeiro com vocês. No começo do século XVII, em 1623,
a Inglaterra promulgou o Estatuto dos Monopólios. Terceiro período. Que constituiu na primeira base legal para a concessão de patentes no país para uma intervenção efetivamente nova, tá? Até aqui foi primeiro período, que é no ponto. Segundo período, o Estatuto contribuiu para a promulgação da lei de patentes no ano tal, que por sua vez institui um sistema de patentes, aqui terminou o segundo período. Ele quer saber terceiro período do segundo parágrafo. Esse é o segundo parágrafo, é a partir daqui, tá? Pessoal, muito importante vocês saberem disso para não ficarem perdidos na hora da prova. Porque questões de interpretação de texto, até as gramaticais, como vocês podem ver, cobram o conhecimento de períodos. Quando começa, quando termina um período. Quando termina um período, ponto. O período começa com a letra maiúscula, por exemplo, e termina, quando termina o ponto. Passou o ponto, ó, eu tenho outro período, tá? Só resumindo assim para vocês. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Em 1790, os Estados Unidos da América promulgaram a sua primeira lei de patente, intitulada Patent Act, na qual era autorizada a concessão de direitos exclusivos aos inventores sobre as suas obras, estabelecendo um prazo de 14 anos de duração. O que a questão quer saber? Se nesse período a forma promulgaram, ou seja, isso aqui, ó, poderia ser substituída por promulgou. Ó, promulgaram, poderia ser substituída por promulgou. Vamos lá? Isso aqui a gente viu na teoria, tá? Resposta errada. Por quê, professora? Isso aqui está concordando com os Estados Unidos. Mas não é somente... Se eu falasse assim, Estados Unidos promulgou, ok. Mas, ó, olha aqui. O determinante. Quando eu tenho determinante, eu preciso concordar com ele. Então, aqui, a única forma cabível seria os Estados Unidos promulgaram e não promulgou. Por isso que a questão está errada. Ok? Bom, pessoal. Deixa eu só tirar um negócio aqui. Vou para mais uma questãozinha, né? Dá para mais uma? É que tá meio longo, vai ficar meio longo o vídeo, mas vamos lá. Mais uma, então, para fechar. O mesmo ocorreu nos Estados Unidos, onde o foco em problemas era de liderança, enfim, emergiu no início dos anos 80, no século passado, como resultado da constatação de jovens graduados da high school não dominavam as habilidades de leitura demandadas em práticas sociais e profissionais que envolvem a escrita. E a questão quer saber, a correção do texto seria prejudicada se, no caso, a forma verbal emergiu fosse colocada no plural emergiram. E aí, o que vocês acham? Seria prejudicada? Ó, cadê? Essa questão é muito boa, gente. Vamos lá. Isso aqui é para que você lembre sempre, sempre, sempre do núcleo do sujeito. Por que é tão importante falar de núcleo do sujeito? Porque a pessoa poderia falar, emergiu, foco em problemas, problemas emergiram, ok, emergiram, concordo com problemas. Só que, vamos voltar aqui, ó. Presta atenção, emergiu está se relacionando a quem? Onde o foco em problemas emergiu. Eu estou falando, ó, do foco. Não estou falando de qualquer complemento. Portanto, o verbo aqui, ele está concordando com foco, foco no singular, verbo no singular. A substituição de emergiu por emergiram estaria errada. Então, o que está perguntando aqui? A correção seria prejudicada? Seria prejudicada, estaria errado. Ok? Pessoal,
Dúvidas? Podem colocar aqui embaixo nos comentários, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você que me acompanhou aqui nesse vídeo, tiver sobre concordância verbal, concordância nominal, pode deixar aqui, ou lá no meu Instagram também, tá? @Prof. Camila Macedo. Beleza? E vamos lá, o que que temos aqui? Isso aqui hoje, pessoal, foi uma demonstração, tá? Corrigindo, não é INSS isso aqui, ó, é Banco do Brasil. Banco do Brasil, tá? O que que eu tenho na minha preparação aqui para o concurso do Banco do Brasil? Tem INSS também? Tem também, tá? Mas aqui o nosso foco, a aula foi específica para você que vai se preparar para concursos do Banco do Brasil. Videoaulas dinâmicas. Para você que não tem para você que tem mais tempo, tá? Para você que tiver alguma dúvida, nunca tiver tido contato com a matéria, eu super indico as videoaulas, que não são maçantes, não são longas, como diz aqui, são dinâmicas. Para você que está começando do zero, para você que já está há um tempo nessa jornada de concursos, sempre tem um assunto ou outro que gera uma dúvida. Então, para isso, nós temos as videoaulas com professores especializados, tá? Professores que, concurseiros, tá? Que prestam concurso, que já prestaram concursos, são concursados. Enfim, eles estão ali, estamos, né, nesse time e preparamos aulas dinâmicas para vocês. PDF de apoio, tá? Para acompanhar as aulas ou para você que está num estado um pouco mais avançado, conseguir revisar toda a matéria, pegar do zero através dos PDFs também, tá? Ah, mas tive dúvida. É só coisa gravada, PDF pronto? Não, não, não. O nosso curso completo para o Banco do Brasil, ele tem as videoaulas gravadas, tem os PDFs prontos, mas também tem o atendimento humanizado dos professores, dos assistentes para qualquer dúvida que vocês tiverem ali da plataforma, tá? E tira dúvidas com professores também sobre cada matéria, tá? Aqui é tudo em um, pessoal. Metodologia prática e eficiente, aprovada pelos nossos alunos que já tomaram posse, já foram nomeados e tomaram posse em concursos públicos, tá? E por quanto tempo eu vou ter esse acesso? Por 1 ano. É bem flexível, tá? De acordo com a sua jornada aí. Você vai ter 1 ano de acesso total a tudo isso para se preparar. Mas quanto? Estamos falando de quanto nesse investimento? Pessoal, apenas R$ 397 à vista. Posso parcelar no cartão? Pode parcelar no cartão em 12 vezes ou, se não tiver cartão, boleto bancário, ok? O que eu deixo para você o conselho que eu deixo para você é: saia na frente. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão se tornando especialistas em concurso. Então, o meu conselho, assim, como professora, como aluna, como uma pessoa que já esteve durante muito tempo nessa jornada aí, do outro lado, antes de conseguir a nomeação do meu concurso, foque em um concurso, por exemplo, a área bancária aqui, né, Banco do Brasil. Estude essa área, tente se tornar especialista, tente adquirir o máximo de conhecimento, olhar as videoaulas, revisar, anotar, fazer um estudo ativo, né, com esses conteúdos, tá? E o Prep Concursos, ele oferece o pacote completo para você que trabalha, que não tem muito tempo, que precisa de um material organizado, que precisa de um material enxuto, tá? Porque a gente sabe que tempo é precioso, principalmente para quem tem que conciliar muita coisa, trabalho com família, às vezes com faculdade, enfim. Material objetivo, material enxuto, professores à disposição de vocês,
Aulas aqui no YouTube que vira e mexe a gente tem, sigam aí inclusive o nosso canal do Prep Concursos, porque sempre tem aula de português e diversas outras matérias voltadas para concursos específicos. Então escolha o concurso e foque nisso. Foque, abrace essa oportunidade, gente. Nem sempre abre concurso bom assim para banco, né, a nível federal. Então, eu deixo aqui para você essa oportunidade. O link do nosso curso completo estará aqui na descrição desse vídeo, estará fixado também no comentário. Qualquer dúvida, pode deixar a sua mensagem, não só com relação ao assunto que a gente abordou hoje, como também com relação ao curso também, tá? A gente tem uma equipe pronta para te responder, para tirar sua dúvida e para te ajudar nesse processo, porque não só podemos, como também queremos te ajudar, queremos ver você aprovado, queremos você como uma prova social aí para esse trabalho lindo que a gente faz com muito prazer. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!